Caríssimos irmãos e irmãs, esse é um dia importante para todos nós, porque celebramos a festa de São José. São José, que é o padroeiro da Igreja de um modo universal, porque São José foi o escolhido por Deus para que pudesse guardar, pudesse proteger o seu maior tesouro, né? E a igreja que nascia ali, que é Virgem Maria e Jesus Cristo. Ele que ficou para cuidar, para proteger, para salvaguardar esses bens de Deus, que no fundo Cristo foi aquele que veio ao mundo para trazer a salvação. São José foi escolhido para participar dos mistérios, dos primeiros mistérios da vida de Jesus Cristo, né? E isto é muito importante, porque na história nós vemos qual é a atitude de José. E essa atitude, ela fala muito a cada um de nós, né? Porque São José tinha os seus planos, tinha os seus projetos, assim como Maria tinha os seus planos e seus projetos, e de repente tudo muda. O projeto que ele tinha planejado, de repente aparece o Senhor e muda a história, e muda a realidade. E isso é importante, porque na vida cristã também tem que ser desta forma. Deus, quando chama alguém, Deus tem um projeto e o seu plano. E é necessário, muitas vezes, nós aprendermos que aquilo que Deus quer para cada um de nós é o melhor para a nossa vida. Mas nem sempre nós estamos dispostos a aceitar o projeto de Deus. Por isso tem que haver um ajuste. José e Maria se ajustaram ao projeto de Deus. E para isso, claro, quando Deus interfere na história deles, José e Maria sofrem, com certeza, porque tinham um plano, porque tinha uma ideia, porque pensava em se casar, ter muitos filhos, e de repente, esse plano já não é o plano de Deus. Como é difícil, irmãos, na verdade, entrar na vontade de Deus, né? Mesmo sabendo que isto pode ser que nos leva à salvação, pode ser não, é o que nos leva à salvação. E como muitas vezes nós também, às vezes, nos rebelamos contra este projeto de Deus. Mas a atitude de São José aqui é a atitude do homem que escuta Deus. Por isso, São José é um homem justo. Não é um homem da lei, mas é um homem justo. Aquele que procura de verdade ouvir a Deus e fazer a vontade de Deus. Isso é mais importante do que a lei. Muito mais. Tanto é que quando o anjo fala com José em sonho, ele que pensava em abandonar Maria em segredo, por causa do projeto que Deus estava fazendo na vida dela, e ele não se achava digno deste projeto, por isso sofria também, porque tinha que renunciar aos seus esquemas, e Deus aparece para ele através do anjo e diz: não tenhas medo, José. Aquilo que está acontecendo em Maria, essa é obra de Deus. O filho que nascer de Maria é obra de Deus. Não tenha medo. E você é quem vai dar o nome. Ou seja, ele é chamado a aceitar este projeto, a acolher este projeto. E qual foi a atitude de
José. Acordou e imediatamente cumpriu aquilo na sua vida. Entrou, renunciou aos seus esquemas, renunciou à sua vontade. Irmãos, a vida cristã, a vida de cada um de nós também, o chamado de Deus muitas vezes é um convite a sairmos de nós mesmos, a sairmos dos nossos esquemas, a sairmos dos nossos projetos para entrar naquilo que Deus quer nos conduzir. É interessante porque as duas primeiras leituras falam de Davi, que queria, na verdade, uma descendência e queria construir um templo, né? E pensava que Deus queria, por isso ele queria construir uma casa para Deus e ao mesmo tempo perguntava para Deus dessa descendência, né? Para que Deus permanecesse junto a ele. A promessa de Deus é feita a Davi, dizendo que Deus iria fazer esse plano, esse projeto, não como Davi queria, mas segundo aquilo que era a vontade de Deus. Deus então fala para ele: um herdeiro teu, e é nesse herdeiro que eu construirei um templo, para onde ele pudesse residir. E esse templo é o Cristo. Este é o projeto de Deus para a humanidade. A salvação que não é segundo a razão humana, porque muitos, até mesmo judeus, pensavam que Jesus viria para resolver o problema de domínio dos romanos. Mas o projeto de Deus é muito maior do que simplesmente um domínio humano. O projeto de Deus é a salvação eterna para toda a humanidade. Por isso são sinais importantes. E José é escolhido justamente, irmãos, para guardar aquela família, aquele tesouro, Maria e Jesus. José é justo porque defende a vida. Ele não denunciou Maria. Ela poderia ser apedrejada. Ele não denuncia, por isso defende a vida. Como um pai que deve defender a vida, que deve defender a sua família. Nesse sentido, São José dá um testemunho enorme para cada um de nós. Como Abraão, na segunda leitura que ouvimos. Abraão também, que foi alguém que Deus convidou a sair da sua vontade. Sai da tua terra, sai dos teus projetos, sai dos teus planos e vai para onde eu te mandar. E eu vou te dar uma descendência. Abraão acreditou. E a fé de Abraão está exatamente nisto. No quê? Obediência. A obediência, irmãos, salva a vida do homem. Obediência. Todos os santos têm esta palavra como a palavra-chave para a sua salvação. José, quando escutou a voz de Deus através do anjo, obedeceu. E por causa desta obediência, ele cumpriu aquilo que é a vontade do Senhor. Não sem sofrimento. E é o sofrimento que, na verdade, amadurece a cada um de nós. Porque é bem verdade que renunciar aos próprios projetos, muitas vezes, exige de nós a renúncia. Abraão foi colocado à prova quando teve que se sacrificar o seu Isaque. Né? José também teve que renunciar os seus planos, que renunciar às suas vontades para cumprir a vontade do Senhor. Por isso ele é hoje nosso intercessor.
Ele é aquele que é o padroeiro da Igreja Universal. Ele é de verdade aquele que nós podemos olhar e pedir a sua intercessão como pai, para defender a vida, para defender a família, para guardá-las. E é importante isto. E a cada dia, irmãos, aprendermos como São José, de fato, a vencermos, os desafios que Deus coloca a cada dia. São José, em toda a sua caminhada, nunca abriu a boca. Nós não vemos na Sagrada Escritura uma palavra de São José, mas vemos a atitude, vemos a obediência, vemos ele entrando sempre, ajustando a sua vontade à vontade de Deus. É isso que, na verdade, o Senhor chama a cada um de nós, a ajustarmos a nossa vida ao projeto de Deus, porque é este projeto que nos leva à salvação. Por isso, que nossas famílias, que cada um de nós, que os pais possam pedir a intercessão de São José, para que, governando as suas famílias e ao mesmo tempo, para que cada um de nós, de verdade, possamos ajustar a nossa vida ao projeto que Deus tem para cada um de nós e para o mundo inteiro.